Olá, membros da comunidade SalesMind. Hoje eu vou trazer um estudo de caso, como que eu contornei uma objeção e resolvi justamente trazer esse vídeo aula aqui para vocês aqui. Obviamente, antes vou explicar alguns conceitos técnicos, né, uma parte teórica, né, e vocês vão ver como que eu usei essa parte teórica para justamente contornar a objeção, né. Vamos lá, a objeção, todo mundo escuta uma objeção, não estou interessado, tá cá, eu já tenho fornecedor, preciso pensar, tenho que falar com o meu sócio, ou seja, objeção na verdade não é uma rejeição. Um erro muito comum que o pessoal recebe uma objeção, e o que que acontece? "Ah, tá bom", e não marca uma microsequência para o próximo follow, né. E esse é um erro bem grave, ou seja, toda vez que você faz um follow, você já tem que agendar um próximo micro compromisso. E é comum quando, na verdade, o pessoal recebe uma objeção, o que que eles fazem? "Ah, tá bom, te ligo amanhã", entendeu? Já tenho fornecedor". "Ah, tá bom, obrigado, preciso pensar". "Não, beleza, te ligo semana que vem", entendeu? O pessoal não lida com a objeção da maneira correta. É isso que eu quero conversar com vocês, algumas técnicas. Eu vou mostrar justamente ali como que eu contornei uma objeção agora há pouco, né, justamente usando essas técnicas, né. Então vamos lá, né. O que está por trás de uma objeção, né. Eu sempre falo que o para fechar um negócio, para gerar um lead ou o closer fechar um negócio, ou um prospect gerar um lead, o que acontece? Ele tem que confiar na empresa, no produto e no serviço. Se ele não se ele colocou uma objeção, ou ele não confia em você na empresa ou no produto, né, ou justamente isso, falta clareza sobre o valor, às vezes ele até confia no produto, mas, sabe, tá achando caro, ele não consegue ter clareza sobre o valor daquilo que é oferecido, ou não é prioridade para ele naquele momento, né. E você precisa justamente, isso que eu vou trabalhar com vocês, isolar essa objeção e justamente saber contornar essa objeção. E quais são os 3 pilares? Primeiramente, um controle emocional. O que que acontece? Às vezes o cara lança uma objeção e você não sabe lidar com isso. E tem uma questão de recomposição, usado muito PNL, você tem que usar alguma frase que faz aquela tua adrenalina, baixar, né, devido àquele impacto. Eu normalmente costumo usar: "Bem, espera uns 3 segundos, é o tempo para adrenalina baixar". Toda vez que alguém fala alguma coisa, isso não só para objeção, na vida, te pega de surpresa, fala: "Bem, tá ali, espera um pouquinho, uns 2, 3 segundos, que é o tempo do adrenalina baixar, né, se acalmar, e aí você tentar contornar, né". Então essa parte do controle emocional é muito importante, e tentar justamente entender o que está por trás daquilo que foi dito, interpretar, isolar. A gente vai falar muito sobre a questão de isolar a objeção e responder justamente com uma técnica estruturada. E o cliente só te ouve de verdade quando ele sente que você ouviu primeiro, então você tem que ter justamente aqui uma questão de empatia. Objeções, justamente testa a sua calma, né, o cliente quer saber se você acredita no que você diz, né. Então você vai lá: "Bem", sorri, agradeço: "Perfeito, faz sentido o que você está dizendo", né, isso é uma questão de validação, né, você está validando, você está sendo empático com o cliente, e também um gatilho de você está surpreendendo ele. O que que normalmente ele espera? Que você confronte a objeção. Não, você tem que validar a objeção. Aqui está o primeiro segredo, né, você tem que validar, você tem que se recompor e validar. "Bem, perfeito, faz sentido o que você está dizendo". Eh, Vamos lá, e trabalhar justamente com técnica estruturada, né, que é justamente surpreender. "Bem, faz sentido". "Bem, concordo com você". Isolar, ou seja, mas me diz uma coisa, tirando isso, esse é o único motivo para a gente não fechar? Entendeu? Reforçar o valor, ou seja, aqui você começa, na verdade, a mostrar que vale a pena comprar o seu produto ou contratar seu serviço, e pedir: "Faça um micro compromisso". Eu vou dar alguns exemplos, né. Isso serve tanto para fechamento, reuniões, serve para SDR e closers, né. Então surpreender, isolar, reforçar o valor e fazer um micro compromisso. Esses itens vocês vão ver no estudo de caso que eu vou mostrar no final lá. Eu uso exatamente essa estrutura aqui. O que é surpreender? É justamente mostrar empatia. "Bem,
Faz total sentido o que você está dizendo. Fala com empolgação. Entendo que você queria pensar mais sobre o assunto. Entendo que você tem que conversar com seu sócio, né? Mas, para eu te ajudar, o que você precisa discutir com ele? Entendeu? Ó, já estou indo um passo a mais ali. Eu estou te surpreendendo e estou isolando a objeção. Entendeu? Ó, entendo que você precisa conversar com seu sócio. Mas o que você precisa apresentar para ele? Entendeu? Eu vou tentar isolar, né? E vou justamente, seria surpreender e não vou chegar e combater. Eu tenho que surpreender e isolar. Vamos evoluindo aqui. Ou seja, ó, não responder a objeção de forma literal. Tem que descobrir. Você pode me ajudar o que te faz pensar melhor assim? Quando se diz já tem fornecedor, quer dizer que o resultado atual está 100% satisfatório? Ou seja, você tem que começar a isolar a objeção. Então, valida e isole. Quando você pergunta, o que é isolar a objeção? Você tem que saber, na verdade, se é somente esse é o único ponto que está impedindo ele de fechar com você, de dar sequência com você. Ou para fechar negócio, ou para assumir o próximo compromisso. Então, vamos lá, recapitulando. Recompõe-se bem. Você pode me ajudar a. Pode ajudar, não, na verdade, valida e aí isola. Você pode me ajudar a entender melhor o que te faz pensar assim? Bem, concordo com você, faz total sentido. Você pode me ajudar a entender melhor o que te faz pensar assim? Entendeu? Recompõe-se, valida e isola. Né? E daí a próxima etapa, reforçar o valor. Nosso papel aqui é e eu vou usar isso no case. Isso ficou bem bacana, porque vocês vão ver como que eu ajudo isso. Nosso papel aqui é justamente ajudar a empresa a enxergar o que não está visível, os custos, a margem e a oportunidade financeira. Quando olhamos o investimento em torno do impacto, o custo se transforma em retorno. Valor é o que justifica o preço. Quando o cliente fala que está caro, é porque ele não viu o valor na sua solução ou no seu produto. Né? Então, isso é muito importante você colocar valor. E pedir. No final ali você tem que ou pedir para dar sequência ou realmente pedir para o próximo micro compromisso. Não pode ser tipo assim, vou falar com meu sócio, tá bom, te ligo semana que vem. Não, você tem que agendar o próximo micro compromisso. Por exemplo, faz sentido te mostrar como resolvemos isso para empresas do mesmo segmento. Posso te mandar um material rápido para ver se faz sentido avançar? Você vai mandar o material e isso vai ser desculpa para você depois entrar em contato sobre aquele material. Podemos já dar uma conversa técnica para olhar os números juntos? Posso te mostrar um estudo prático com base em seus dados? Ou seja, de acordo com o cenário, você está pedindo alguma coisa a mais. Você sempre tem que pedir. Você não pode deixar de pedir quando tem uma objeção. Por que é importante pedir? Porque você vai fazer avançar o próximo passo para o micro compromisso. Todo follow, você tem que deixar o primeiro ponto. Todo follow não é o tema da aula. Todo follow ele tem que ter uma meta. Quando vou conversar com alguém, qual é a minha meta? E dentro dessa meta, desse micro compromisso, você sempre tem que agendar a próxima etapa ali. Então você vai ter que bater a meta e já agendar o micro compromisso para o próximo passo do follow. Né? Então vamos lá, alguns exemplos. Tá caro. Perfeito, faz todo sentido você analisar o investimento. Olha só, então validei. Deixa eu te perguntar, você está comprando o preço com alguma outra proposta ou com o retorno que espera ter? Estou aqui isolando a objeção. Agora eu vou colocar o valor, porque quando a gente analisa o custo isoladamente, parece alto mesmo. Mas quando olhamos o impacto, como reduzir retrabalho, organizar o financeiro e ganhar clareza de rentabilidade, o investimento se paga em poucos meses. E agora o pedir. Podemos agendar uma reunião com a sua equipe para entender os problemas operacionais e verificar como o RP pode minimizar esse problema? Que situação isso aqui foi usado? Não é o exemplo de hoje, mas eu peguei alguns exemplos do passado aqui. Ou seja, está achando muito caro o nosso RP, mas nosso RP é personalizado, ele consegue justamente minimizar os problemas do setor. O que eu estou querendo aqui? Fazer uma reunião com a equipe dele para justamente entender quais problemas da equipe dele e aí a gente vai personalizar o RP para resolver esses problemas. Essa aqui é a sacada da história aqui, entendeu? Vamos lá. Perfeito, João. Também gosto de pensar antes de decidir. Quando o cara falar, vou pensar, né? Só para te ajudar nesse processo, o que exatamente você gostaria de pensar? É mais sobre o investimento, momento ou a forma de implementação? Estou aqui isolando a objeção. Preciso saber o que ele está pensando. Normalmente, quando o cliente me diz isso, porque ainda tem alguma dúvida sobre o valor do processo. Eu usei uma técnica muito parecida com essa aqui. Vocês vão ver lá no exemplo lá. E vou pedir, se eu puder esclarecer isso agora, te ajuda a decidir com mais segurança? Estou pedindo para justamente dar sequência no follow ali, entendeu? Então vamos lá.
isolei, validei, isolei, coloquei valor e pedi. Essas 4 etapas. Vamos lá. Já tem o fornecedor. A gente escuta bastante isso na prospecção software. Legal, isso mostra que vocês valorizam ter suporte financeiro. Pode perguntar o que mais você gosta da consultoria atual e o que acha que ainda poderia melhorar. A ideia não é substituir ninguém, mas talvez possa complementar o que você já tem para gerar mais clareza sobre custo e rentabilidade. Topa olhar junto? Outro exemplo que acontece quando a gente trabalha com, está prospectando para empresas de software, o cara fala, normalmente a empresa de software o cara já tem um sistema, fala, legal, isso justamente mostra que você valoriza a parceria. Mas me diga uma coisa, o que você acha de olhar, na verdade, a nossa solução sem compromisso, até para mostrar, ver o que tem de diferencial e até conversar com o teu fornecedor atual. Assim você pode entender, na verdade, como que o mercado tem trabalhado, entendeu? Então, nessa parte de software, a gente utiliza muito essa questão porque normalmente ele já tem um sistema, então a gente mostra, interessante, entendo que você valoriza parcerias, mas eu tento, no caso, o objetivo é tentar ele justamente participar da reunião. Né? Então, a gente faz essa jogada para despertar o quê? O gatilho da curiosidade, ou seja, olha, venha pelo menos conhecer uma solução, quem sabe vai trazer ideias para o teu fornecedor atual, por mais que isso não seja bom, né? Mas para despertar, para trazer, para daí na reunião, né, tentar justamente fazer uma conversão ali, e aí justamente tentar, ele vai se abrir mais, e aí tentar justamente fazer a conversão. Agora vamos para o exemplo do que aconteceu hoje, como que eu contornei. Deixa eu explicar o cenário aqui. Então, na verdade, foi mandada, ele veio atrás, foi a prospecção da terceirização do nosso serviço DCDR e BDR, né? Então, eu mandei a proposta para ele. No que foi mandada a proposta na reunião da apresentação, já foi agendado o micro compromisso para terça-feira. Isso aconteceu hoje, né? Hoje é uma sexta-feira. Reunião foi, não lembro, foi agora segunda, terça-feira, não lembro. Mas eu já agendei, deixei agendado, porque você sempre tem que deixar. Você não pode mandar uma proposta ou fazer qualquer ação e não deixar o próximo micro compromisso agendado. Não pode. Então já está agendado para a próxima terça-feira, às 10 horas, uma reunião, uma nova reunião. E ele falou para mim que ia responder até sexta-feira, né? Eu estava esperando. Ele falou: boa tarde, Fábio. Não respondi ainda, mas queria te posicionar que já recebi a proposta, outras propostas de semana. Estou analisando e comparando com a de vocês. Tenho mais algumas prospecções da semana que vem, mas para o início da semana, mais para o início da semana. Então espero até o final de semana que vem para ter um posicionamento final sobre essa terceirização. Então vamos lá, o que ele está colocando aqui? Ó? Que ele já recebeu proposta e está analisando. Qual que é a pergunta-chave aqui? O que ele está analisando? Qual é o critério dele aqui para justamente decidir com quem é o fornecedor? Ele não ficou claro, entendeu? Ele não deixou, ele deixou a isca, deixou a bola quicando aqui. Quando usou a palavra estamos analisando, aí eu preciso saber o que? Eu tenho que, eu tenho que isolar essa objeção. O que ele está analisando? Eu preciso saber o que está impedindo ele de fechar agora. Então eu me prendi justamente a parte do analisando e comparando o que ele está comparando com outras propostas, né? Então vamos lá. Boa tarde. Agradeço o retorno, né? Fui empático e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surja durante a análise. Aqui, olha só, a validação. Entendo que você está avaliando várias propostas e isso é importante para tomar a melhor decisão. Aqui usei a validação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar. Só para eu entender, existe algum ponto da sua análise que é determinante para a escolha do prestador de serviço? Eu preciso isolar a objeção. Eu preciso saber exatamente o que está impedindo ele de fechar. Entendeu? Então, fui empático, validei e agora eu vou tentar isolar. Olha a resposta dele. Ainda não encontrei um ponto que seja crítico, Fábio. Por hora é uma combinação de fatores. Preço, proposta, valor médio. O que isso aqui me chamou? Ele não sabe. Ele precisa do serviço, mas ele não tem parâmetros de comparação para saber qual o melhor fornecedor. E aí ele deixou esse gancho para mim, né? Então olha só, entendi, Leandro. Usei a questão da gatilho da personalização. É totalmente normal ter essa combinação de fatores em mente durante sua análise. Estou o quê? Sendo empático e validando. Usei aqui novamente a validação. Agora, olha só que importante. Sua resposta indica que, no momento, não há um critério concreto definido que o leve à decisão. Isso aqui foi um pouco arriscado eu falar, né?
Mas o que que acontece? Eu fui direto. Aqui, o que que eu quis trazer para mim? A questão da confiança. Um vendedor 4.0, ele tem que fazer, na verdade, com que o cliente, o lead, ele tenha confiança em você. Então, eu confio no meu taco. Então, eu arrisquei colocar essa frase aqui. Na prática, eu sei que ele não tem um critério definido, ele deixou claro. Mas eu fui agressivo aqui, né? Agora, olha só o que eu coloquei aqui. Para te ajudar a ter uma visão mais clara, podemos conversar e tentar juntos identificar quais critérios são mais importantes na escolha do seu parceiro, independente de nos escolher ou não. Olha aqui isso aqui. Eu fui empático, né? Eu fui totalmente empático ali e me coloquei à disposição dele para ajudar ele. Eu coloquei valor na minha abordagem. Não só ou seja, eu estou colocando valor aqui no meu serviço. Entendeu? Nessa frase aqui. Então aqui eu utilizei, e também usei aqui o gatilho da reciprocidade, ó, eu vou te ajudar a você escolher o melhor fornecedor. Isso aqui também tem o gatilho da reciprocidade, entendeu? Porque eu preciso justamente trazer, dizer, ó, pode confiar em mim, mesmo que você não feche comigo, eu te ajudo, né? E aí sim, também poderia ser uma oportunidade para detalharmos como estamos posicionados em relação a valor agregado, metodologia e como nosso preço se justifica pela entrega de resultado. Ou seja, aí o que acontece nessa reunião, ele vai dar mais abertura, ele vai se abrir porque eu estou lá para ajudar ele, então ele vai se abrir para justamente entender quais são os critérios, e aí eu vou trabalhar nessa reunião como a minha solução pode justamente atender esses pontos. E aí, ó, que tal dedicarmos 20 minutos para isso? Estou disponível segunda às 9 ou terça-feira às 8. Só que ele já tinha, quando eu mandei isso, eu esqueci, tá na minha agenda às 10 horas. E ele me lembrou, na verdade, que tava isso, ó, vamos fazer isso na terça então. Já temos marcado para fazer o follow, né? E aí aproveitamos e cobrimos esse ponto, que acha, temos marcado terça às 10 horas. Daí eu respondi para ele, beleza, terça-feira, então a gente conversa. Então, olha só que interessante. Aqui eu usei várias técnicas, vários gatilhos. Então, na verdade, validei, isolei, coloquei valor e pedi. Usei gatilho de reciprocidade, tentei trazer confiança para justamente. Pessoal, hoje em dia não é valor, o preço não é determinante para você perder o negócio. Ele só perde, o preço só é determinante se ele não viu valor na tua solução. E aqui o que acontece, eu estou querendo colocar valor na minha solução e trazendo ele para perto de mim para justamente mostrar, para ele confiar no meu produto. Eu confio no nosso serviço aqui, entendeu? Então, justamente, eu usei essa questão também da empatia, né, do gatilho da reciprocidade, porque eu vou dar algo a ele, consequentemente, ele vai querer me dar algo em troca, que no caso aqui, justamente, é a questão do tempo, né. Então, foi uma abordagem que, pô, ficou bem bacana isso aqui, eu tenho que compartilhar com o pessoal lá. Só, obrigado e espero que tenham gostado aqui desse estudo de caso, e até o próximo vídeo aí da comunidade. E se você eu não sei se esse vídeo vai ser liberado para todo mundo no YouTube ou não, mas se você não faz parte da comunidade Salesmag, clique aqui em algum lugar vai estar aqui na descrição lá do videozinho do YouTube e para justamente assistir mais vídeos aí com dicas técnicas e cursos que nós temos ali dentro da comunidade. Obrigado, pessoal, e até o próximo.